Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu estou projetando três versões em português: a ARA, nova tradução na linguagem de hoje, e a NVI. O objetivo não é compará-la no sentido de ver qual é a melhor, qual versão é superior. Pelo contrário, é fazer com que, à medida que a gente lê o livro de Gênesis, vá compreendendo melhor, tendo estas versões como base. Para tanto, a gente concebe de que trata-se da palavra de Deus. Quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente precisa entender que começa a discorrer sobre a criação do mundo, o homem, mas também fala da degradação da raça humana. Você vai observar que necessário é reconhecer que é pecador, que precisa se arrepender-se e seguir o único caminho, numa referência à pessoa bendita de Cristo Jesus. Afinal de contas, Jesus disse verdadeiramente: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Desta forma, a gente vai buscar a perfeição em Cristo através da leitura bíblica e, sobretudo, a prática da palavra de Deus. Existe atualmente uma discussão interminável sobre as versões de Bíblias que são melhores ou superiores às demais existentes, por exemplo, no mercado editorial brasileiro. Mas acontece que você pode ter, digamos, a melhor versão, a mais pura, a exata, de acordo com as línguas originais, mas ainda assim ter uma compreensão inadequada, não adotar corretamente o método de interpretação. Ademais, você pode até mesmo compreender a Bíblia corretamente, porém, se não colocar em prática, não terá realmente um resultado satisfatório. Você vai obter conhecimento, mas não sabedoria para aplicar a palavra de Deus na sua vida. Então, evite toda e qualquer discussão bíblica teológica. Não leva a lugar algum. Se você quer realmente aprender a palavra de Deus, para a partir dela você compreendê-la corretamente e, por sua vez, internalizá-la, vivê-la, você está no canal correto. Cantinho Teológico, porque aqui é um espaço para reflexão bíblica e teológica. O objetivo não é encher a sua mente com informações, mas permitir que a palavra de Deus que está sendo projetada, por exemplo, venha a ser entendida, interpretada, aplicada de forma plausível e, por sua vez, praticada. A questão toda é você encarnar o Evangelho, viver essa boa notícia à humanidade. E a boa notícia ao mundo, sem dúvida alguma, é a pessoa de Cristo. Feito estas considerações iniciais, a gente vai se deparar com o livro de Gênesis no hebraico. A palavra é Bereshit, Sefer Bereshit, ou seja, livro do princípio, isto é, livro do começo. Não foi à toa, e no primeiro versículo está escrito em uma dessas nossas versões: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador de tudo e de todos. Aqui fala que Deus é o Criador, não cogita em hipótese alguma a sua existência. Tem gente que quer ir para a Bíblia, para esse primeiro livro, a fim de provar que Deus existe. Ora, o autor de Gênesis já parte do princípio da sua existência. Deus é. Ele não precisa, em hipótese alguma, provar, mostrar, dar provas cabais da existência de Deus. Ainda mais naquele contexto do Oriente Antigo, onde houve um período que estava cheio de um conceito de
de várias divindades, ou seja, a existência de vários deuses, um conceito que nós podemos chamar de politeístas. Desta forma, em meio àquele cenário, não tinha a incumbência de provar que Deus existia, já que as pessoas daquele período já concebiam a existência de muitas divindades ou deidades. Mas mostrar que o Deus que é revelado, apresentado em Gênesis, não é um Deus, digamos, mal-humorado, não é uma divindade que ora está naquele plano superior, de repente é acordado pelos pobres seres mortais. Aqueles pobres mortais estão lá na terra fazendo um barulho, uma arruaça, até mesmo um tanto empolgados, e de repente é, causa uma ira na deidade porque ela foi acordada. E ela, então, por ter o seu sono interrompido, ela destrói aqueles seres viventes, aqueles pobres mortais. Havia concepção desse tipo. Uma deidade que ora pode ficar furiosa e fulminar os seres humanos, mas a Bíblia em Gênesis vai mostrar que Deus é ético. Deus é um ser pessoal, relaciona com os seus. Daí a importância do relacionamento através da comunhão, um relacionamento íntimo, profundo e duradouro. Mas a gente observa também em Gênesis algo diferenciado. O homem é chamado à responsabilidade nesse quesito moral, ético, porque Deus é um ser ético e moral. Quando você mais adiante vê Deus destruindo a humanidade através do dilúvio, não é porque ele estava mal-humorado, mas porque ele não conseguiu, ele não suportou em sua santidade, perfeição, ver tamanha violência. O grau era tão grande de violência na face da terra que ele não suportou. Ele destrói a humanidade, sim, porque ele é um Deus ético, moral, não porque estava realmente mal-humorado, tampouco fulminou a raça humana apenas para cumprir os seus caprichos. Ele não é arbitrário. Agora, quando a gente vai para o versículo primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, no hebraico, Bereshit. Se você prosseguir no hebraico, no versículo de número um, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Acontece que o Deus Criador vai fazer tudo através de quem ou de quê? Você faz a pergunta ao texto. Nesse primeiro momento, você tem uma revelação destinada àquelas pessoas. Elas têm concepções, têm limitações de sua época. E Deus vai respeitando estas questões. E Deus vai apresentar, dizendo no versículo de número 2 que a terra sim estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Particularmente, eu entendo, com base na língua original, o hebraico, que não era simplesmente pairar, mas a ideia ali era que havia uma movimentação. Esta é a ideia que eu concebo à luz do hebraico bíblico. Mas, hebraico à parte, eu quero falar sobre esta expressão, Espírito de Deus. Naquele primeiro momento, quando as pessoas ouviam falar sobre tal coisa, a criação da terra pelo Deus eterno, ao mencionar Espírito de Deus, eles concebiam que
aquilo ali indicava a atividade de Deus. Deus estava trabalhando e Deus agia através do seu espírito. Esta era a concepção. Eu sei que nós, como cristãos, queremos de imediato enxergar a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós somos, muitas vezes, levados, conduzidos, impulsionados a tal coisa, mas, com o tempo, você, assim como eu, aprendi, vai entender que a revelação é progressiva. De fato, o conceito trinitariano, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é bíblico. Não foi inventado pelo homem o conceito. A trindade, este vocábulo, foi criado, sim, pelo homem para tentar demonstrar um conceito escriturístico, mas que está de uma forma clara no Novo Testamento. Ou seja, nesta segunda parte da Bíblia, não necessariamente explícita, escancarada no Primeiro Testamento. Você aprende a respeitar esse processo revelatório da parte de Deus. Não é à toa que eles, ao ouvirem falar sobre o Espírito de Deus, concebiam a ideia de que Deus estava agindo através de seu Espírito. Deus é distinto do seu Espírito, mas ele age por meio deste. Agora, tem uma outra coisa curiosa. Mesmo sabendo que o Espírito de Deus era procedente de Deus, mas isto aqui está indicando de que Deus está em atividade. Todas as vezes que menciona Espírito de Deus no Antigo Testamento, está mostrando que Deus está em ação, porque, como eu disse, ele age através do seu Espírito. Um livreto que pode lhe ajudar bastante é este que eu trago aqui, autoria de Zaqueu Moreira de Oliveira. Ele foi reitor do Seminário Teológico Batista do Norte, um dos seminários da nossa Convenção Batista Brasileira. Escreveu diversos livros e, não obstante ter a reitoria na época, nos brindou com este livro, Espiritualidade, ontem, hoje e sempre. Quando você abre esta obra, em relação ao número de páginas, são apenas 127. Obra pequena, para alguns diminuta, mas quando você vai para alguns capítulos, como o capítulo de número 1, que fala sobre o que é o homem, uma pergunta aparentemente simples, mas não é simplória. O que é o homem? Ele mostra o conceito do homem. Depois ele vai trabalhando com vários autores, a maioria deles americanos, estudiosos da área, mostra o estado egoísta do ser humano, o homem e Deus. Mas quando chega no capítulo de número 2, para mim é um dos melhores capítulos desta singela, mas importante obra. Espírito no conceito hebraico. Que coisa maravilhosa! Extrair o conceito a partir do hebraico bíblico, conforme se encontrava nas páginas das Escrituras originalmente e que foi feito cópias, as quais nós dispomos hoje para podermos então verificar, constatar aquilo que Deus realmente revelou. E quando você vai para esse capítulo de número 2 e o seguinte, que é o terceiro, portanto, ele mesmo vai dizer, o Zaqueu Moreira de Oliveira, que são capítulos mais, digamos, pesados, por conta da conotação teológica, da história de Israel, mas embora eles apresentem a origem bíblica da espiritualidade e o seu desenvolvimento através de vários períodos históricos, numa referência ao povo de Deus, se o leitor preferir,
poderá pular o capítulo 2 e 3. Logo, começaria com o capítulo de número um, pularia 2 que fala sobre o conceito do espírito, mas no hebraico bíblico. Pularia o capítulo 3 que é uma joia, uma preciosidade, que fala sobre morte, vida e ressurreição no Antigo Testamento, e iria direto para o capítulo 4 e 5 do egocentrismo à espiritualidade humana, fechando com o quinto capítulo, espiritualidade e imortalidade. Se a pessoa tiver dificuldade por conta da linguagem mais pesada, não necessariamente rebuscada, mas grandemente teológica, porém fundamentada nas escrituras, sem dúvida alguma, a pessoa deve seguir a orientação, pular os dois capítulos. Mas se você aprecia a palavra de Deus, poderá ler esta obra, por exemplo, capítulo um, pular o 2 e 3, ler o 4, ler o 5, mas depois disto, fazer a leitura do 2 e do terceiro capítulo. Por causa de quê? A pessoa perde muito, meus irmãos, quando ignora questões tão essenciais, quer sobre conceitos a respeito do Espírito, a partir do hebraico bíblico, mas também perde muito quando não conhece ou não tem noção do conceito de morte, de ressurreição e etc e tal, que é abordada no capítulo de número 3. Daí a necessidade de fazer uma leitura cuidadosa, atenciosa, se possível for, hoje em dia, pegar as referências dos livros indicados, fazer alguma consulta na internet, ver se tem algum material alusivo em português, quando não, em espanhol, para que você possa fazer a leitura, quando não, utilizar a web para traduzir trechos destes livros indicados numa pesquisa séria, criteriosa, a fim de fazer com que o seu conhecimento venha a ser cada vez mais e mais aumentado pela palavra de Deus, para que você saiba de fato quem Deus é, como que ele age. E repito, uma vez mais, que quando menciona Espírito de Deus, sem dúvida alguma, aqui está dizendo a respeito da atividade divina. Deus está agindo. E ele está fazendo um grande movimento por cima das águas. Por causa de quê? Quando a gente adentra no versículo de número 3, nos diz: Disse Deus. O que ele diz, segundo o autor? Haja luz. Deus disse, Deus falou. Percebeu? Indica a atividade de Deus, porque Deus cria através de sua bendita palavra. Quem disse isso? O próprio Deus, e esta é uma concepção do Antigo Testamento. Quer ver um exemplo? Deixei aqui já marcado para ganharmos tempo, não perdermos absolutamente nada. No Salmo de número 33, versículo 6, olha só o que nos diz a palavra de Deus. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Deus cria as coisas pela sua palavra. No hebraico, o termo palavra é davar. Pela davar, isto é, pela palavra de Deus, que há esses feitos. Mas prossegue o salmista, palavra de Deus aos nossos corações, versículo 9. Pois ele, numa referência ao eterno, ele falou, tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O conceito bíblico, repito, é que Deus, no Antigo Testamento, cria tudo pela
palavra. Não é à toa que vai ter uma série de repetições, de expressões como estas. E disse Deus, versículo 3, versículo 6, por exemplo, nós temos e disse Deus. Mais adiante, você vai observar que e disse, versículo 11, e assim por diante. Deus falou pela davar de Deus, ou seja, pela sua palavra, foram feitas todas as coisas. Por isso que quando se analisa dentro desse texto de Gênesis, e o Espírito de Deus está indicando atividade divina, porque Deus está agindo, ele está em ação através do seu Santo Espírito, você compreende adequadamente e da forma como as pessoas concebiam naquela época. Mas alguém vai certamente suscitar um outro texto bíblico sendo encontrado lá no Novo Testamento. João, capítulo 1, vou aqui projetar esse texto na medida do possível para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando. Por causa de quê? Quando nós vamos para João, capítulo 1, versículo 1, olha aqui que diz, coisa maravilhosa, a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Acrescenta, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A que verbo está se referindo aqui? Quando a gente lê dentro do texto e contexto, nós vamos observar no versículo de número 14 que este verbo se refere à pessoa de Jesus, porque houve a encarnação do verbo. O Logos de Deus se encarnou. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, Filho único do Pai. Nós sabemos perfeitamente que Jesus é a palavra de Deus, é o Logos de Deus, conforme está na língua grega. Mas a gente compreende isto no momento posterior, porque, como eu disse, a revelação é progressiva. As pessoas não tinham esta concepção, mas nós somos privilegiados, porque temos não apenas o Primeiro Testamento, mas também o Segundo Testamento. Nós temos a Bíblia toda e nós devemos, como leitores e intérpretes que somos, fazer uma leitura cuidadosa, atenciosa, uma leitura que realmente venha dignificar o Rei Jesus, compreendendo-a corretamente, buscando sempre a iluminação do Espírito para a nossa mente, para aquecer também o nosso coração, a fim de que compreendamos dentro do seu texto e contexto e à luz da sua época, da compreensão das pessoas que receberam originalmente esta mensagem, compreendendo a maneira que eles entenderam ou receberam de uma forma alinhada com o querer de Deus, de acordo com aquilo que estava escrito e devidamente registrado, nós podemos começar a fazer uma interpretação séria e, por sua vez, uma aplicação plausível dentro da razoabilidade, porque nós não podemos ser arbitrários e nesse quesito, quer de leitura, quanto menos de interpretação, sermos livianos e responsáveis. Quer diante do texto de Gênesis, quer João, o evangelista, uma referência a este evangelho, nós precisamos, sem dúvida alguma, contar com a orientação do Espírito Santo, a iluminação da parte dele, a fim de realmente entender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para tanto que ele nos dê não apenas a iluminação necessária, mas, sobretudo, que a gente tenha em nós uma atitude de humildade,
aprender com o mestre dos mestres, assimilar os ensinos de Jesus. Jesus era uma pessoa humilde e nós devemos aprender com ele. Jesus teve uma vida realmente que glorificava o Pai. Nós, de igual modo, devemos honrar e glorificar o Pai Celestial. Não podemos eximir da responsabilidade de lermos a Bíblia a despeito de ser na versão Almeida Revista Atualizada, nova tradução na linguagem de hoje, ou ainda na NVI, que são as versões que estão sendo projetadas aqui. Mas nós temos a obrigação, o dever, como cristãos que somos, de lermos cuidadosamente, adotando um método de interpretação, fazendo uma aplicação correta, a fim de extrair aquilo que está devidamente registrado na palavra dele. Uma alusão, sem dúvida, à palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar, que a gente venha ver as coisas não segundo a nossa ótica, mas dentro dessa perspectiva, conforme foi colocada por Deus, apresentada àqueles homens santos da parte dele, que foram conduzidos pelo Espírito, para que a gente venha fazer jus como leitores e intérpretes da Bíblia Sagrada. Que uma ação tão simples, porém tão importante como esta, Deus seja honrado e glorificado. Seu nome seja reconhecido e a sua mensagem conhecida como de fato ela é. Para tanto, o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. E a minha oração é também um desejo do meu coração. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. E aqueles que desejarem, ore por este, pois careço também de vossas orações.